Naquela noite tempestuosa, o céu se tornava uma tela de nuvens pesadas, enquanto relâmpagos cortavam o ar. Lara, Miguel, Renan, Sofia e Clara se encontravam em um café local, suas vozes misturadas ao som da chuva batendo nas janelas. Entre goles de café e sorrisos nervosos, as histórias de uma antiga mansão abandonada surgiram na conversa. Diziam que era assombrada, cheia de almas perdidas, e que no centro de tudo havia um relógio que ainda marcava a hora. Os boatos deixavam todos intrigados, e a curiosidade logo se transformou em desafio. Vamos explorar a mansão, Miguel sugeriu, com um brilho travesso nos olhos. Os outros hesitaram, mas logo a empolgação tomou conta do grupo. Sem pensar duas vezes, eles decidiram se aventurar naquela casa que tanto despertava a imaginação e o medo. Assim que chegaram à mansão, o ar parecia mais pesado, como se a própria casa estivesse prendendo a respiração. As janelas quebradas e as portas rangendo sob o vento criavam uma sinfonia de inquietude. É só uma casa velha. Renan tentou descontrair, mas a sombra da mansão parecia estar absorvendo suas palavras. Eles entraram, e à medida que se aventuravam pelos cômodos empoeirados, as paredes cobertas de mofo pareciam sussurrar segredos antigos. Cada passo ecoava como se o passado estivesse ali, esperando para ser descoberto. No coração da casa, encontraram o relógio. Um imponente pêndulo que ainda funcionava, marcando a hora com precisão, embora a poeira cobrisse tudo ao seu redor. O grupo ficou em silêncio, encantado e aterrorizado ao mesmo tempo. O relógio, com seu tic-tac rítmico, parecia pulsar com vida. A atmosfera se tornava densa, e de repente, sussurros infantis começaram a ecoar pela mansão, misturados às risadas distantes. A tensão crescia, e o sorriso de Renan desapareceu. Isso é só o vento, ele tentou se convencer. Mas seus olhos se arregalaram, e uma sensação de frio percorreu sua espinha. Lara e Clara trocaram olhares nervosos, sentindo que estavam prestes a ser engolidos por algo além de sua compreensão. A curiosidade estava se transformando em uma tensão palpável, e a casa parecia estar observando, aguardando o próximo ato de sua sinistra performance. As risadas infantis continuavam a ecoar, dançando pelas paredes da mansão, criando uma sinfonia macabra que parecia vir de todos os cantos. Alguém está brincando com a gente, Miguel disse, tentando manter a calma, mas a inquietação crescia entre eles. Decidiram explorar mais, o que parecia ser uma ideia arriscada, mas a curiosidade era mais forte que o medo. Enquanto caminhavam por um corredor escuro, Lara ouviu um chamado sutil, um sussurro que parecia vir de longe. "O que foi isso?" ela perguntou, olhando para os outros com os olhos arregalados. Renan, sempre o cético, fez questão de desdenhar, afirmando que era apenas o eco de suas vozes. Mas conforme avançavam, o grupo se separava um pouco, a atmosfera densa tornando-se quase palpável. Foi então que Renan decidiu se afastar do grupo. "Eu vou investigar isso", ele gritou, afastando-se em direção ao som. O coração de Lara disparou. "Renan, volta aqui." Mas ele já estava longe, a curiosidade o guiando como uma marionete sem cordas. A tensão cresceu enquanto os outros esperavam, o tempo parecendo se arrastar. Então tudo aconteceu muito rápido. Uma risada aguda cortou o ar, seguida de um silêncio aterrador. Renan desapareceu, como se a própria casa o tivesse engolido. O pânico tomou conta do grupo. "Ele deve estar brincando", Sofia disse, mas sua voz tremeu, revelando o que todos temiam. A casa agora parecia viva, as paredes pulsando com uma presença invisível. Lara, Miguel e Clara correram pelos corredores, chamando por Renan, mas a mansão parecia um labirinto, mudando a cada passo. O silêncio ensurdecedor só fazia crescer o desespero. As vozes infantis continuavam, agora parecendo rir de seu medo. "Temos que sair daqui!" Clara gritou, mas as portas se trancavam, como se a casa estivesse determinada a manter os amigos como parte de seu terrível segredo. Quando a meia-noite se aproximava, o sino distante de uma igreja começou a tocar. A cada badalada, algo dentro da mansão mudava, e o relógio no centro da sala parecia avançar rapidamente. O grupo estava preso em um pesadelo que parecia não ter fim, e o riso das crianças ecoava, cada vez mais alto, como se a casa estivesse celebrando seu triunfo sobre eles. A escuridão se tornava mais espessa à medida que o sino badalava, e a tensão no ar parecia palpável. Clara olhou para Miguel, seus olhos cheios de pânico. "Precisamos encontrar Renan!" ela exclamou, mas a esperança estava se esvaindo. Eles sabiam que o tempo estava se esgotando. As risadas infantis ecoavam em seus ouvidos, parecendo zombar da desgraça iminente.
Enquanto procuravam, uma sensação estranha de que algo os observava tomou conta de Lara. As sombras nas paredes pareciam dançar, e cada passo que davam reverberava como um lamento distante. Então, um grito estridente cortou o ar, e o grupo congelou. Era Sofia, desaparecendo atrás de uma porta que se fechou com um estrondo, como se uma mão invisível a puxasse. Sofia! Miguel gritou, mas o eco de seu chamado se dissipou na escuridão. Temos que sair agora, Clara insistiu, puxando Miguel e Lara na direção oposta. Mas ao tentarem abrir uma porta, perceberam que estava trancada. A casa estava se fechando sobre eles, transformando-se em uma prisão. O som do relógio continuava a ressoar, acelerando, como se estivesse chamando as almas perdidas. É tudo culpa do relógio, Lara gritou, a frustração transparecendo em sua voz. Ele está sugando nossos amigos. Clara se lembrou das histórias que tinham ouvido do... Foi então que Renan decidiu se afastar do grupo. Eu vou investigar isso, ele gritou, afastando-se em direção ao som. O coração de Lara disparou. Renan, volta aqui. Mas ele já estava longe, a curiosidade o guiando como uma marionete sem cordas. A tensão cresceu enquanto os outros esperavam, o tempo parecendo se arrastar. Então, tudo aconteceu muito rápido. Uma risada aguda cortou o ar, seguida de um silêncio aterrador. Renan desapareceu, como se a própria casa o tivesse engolido. O pânico tomou conta do grupo. Ele deve estar brincando, Sofia disse, mas sua voz tremeu, revelando o que todos temiam. A casa agora parecia viva, as paredes pulsando com uma presença invisível. Lara, Miguel e Clara correram pelos corredores, chamando por Renan, mas a mansão parecia um labirinto, mudando a cada passo. O silêncio ensurdecedor só fazia crescer o desespero. As vozes infantis continuavam, agora parecendo rir de seu medo. Temos que sair daqui. Clara gritou, mas as portas se trancavam, como se a casa estivesse determinada a manter os amigos como parte de seu terrível segredo. Quando a meia-noite se aproximava, o sino distante de uma igreja começou a tocar. A cada badalada, algo dentro da mansão mudava, e o relógio no centro da sala parecia avançar rapidamente. O grupo estava preso em um pesadelo que parecia não ter fim, e o riso das crianças ecoava, cada vez mais alto, como se a casa estivesse celebrando seu triunfo sobre eles. A escuridão se tornava mais espessa à medida que o sino badalava, e a tensão no ar parecia palpável. Clara olhou para Miguel, seus olhos cheios de pânico. Precisamos encontrar Renan, ela exclamou, mas a esperança estava se esvaindo. Eles sabiam que o tempo estava se esgotando. As risadas infantis ecoavam em seus ouvidos, parecendo zombar da desgraça iminente. Enquanto procuravam, uma sensação estranha de que algo os observava tomou conta de Lara. As sombras nas paredes pareciam dançar, e cada passo que davam reverberava como um lamento distante. Então, um grito estridente cortou o ar e o grupo congelou. Era Sofia, desaparecendo atrás de uma porta que se fechou com um estrondo, como se uma mão invisível a puxasse. Sofia! Miguel gritou, mas o eco de seu chamado se dissipou na escuridão. Temos que sair agora, Clara insistiu, puxando Miguel e Lara na direção oposta. Mas ao tentarem abrir uma porta, perceberam que estava trancada. A casa estava se fechando sobre eles, transformando-se em uma prisão. O som do relógio continuava a ressoar, acelerando, como se estivesse chamando as almas perdidas. É tudo culpa do relógio, Lara gritou, a frustração transparecendo em sua voz. Ele está sugando nossos amigos. Clara se lembrou das histórias que tinham ouvido, do mistério que cercava a mansão e do relógio que aprisionava aqueles que não valorizavam o presente. O pânico agora se transformou em desespero. As risadas se tornaram mais intensas, ecoando como um coro sinistro. Miguel olhou ao redor, tentando entender o que estava acontecendo. Precisamos encontrar uma maneira de quebrar esse ciclo, ele disse, sua voz trêmula. Mas como? Enquanto buscavam desesperadamente uma saída, Clara teve uma ideia. E se pudermos confrontar o relógio, pode ser a única chance de salvar Renan e Sofia. Miguel hesitou, mas a determinação de Clara o convenceu. Juntos eles correram de volta para o coração da mansão, onde o relógio os aguardava, majestoso e imponente, marcando o tempo que parecia se esgotar rapidamente. Quando chegaram, Clara se aproximou do relógio, os olhos fixos no pêndulo que balançava lentamente. O que estamos fazendo? Miguel questionou, seu medo crescendo. Precisamos entender o que ele quer de nós, Clara respondeu, enquanto o tic-tac se tornava um batimento cardíaco, pulsando em sintonia com seu próprio desespero. Mas enquanto olhavam para o relógio, os sussurros se tornaram gritos,
e a casa pareceu entrar em colapso ao seu redor. Clara percebeu que estava prestes a perder a única chance que tinham. Se não conseguissem quebrar a maldição, todos seriam tragados para sempre. O ar estava pesado com a pressão do tempo, e Clara se sentia como se estivesse numa corrida contra um relógio invisível. Ela se aproximou do pêndulo, seu coração batendo em sintonia com o tic-tac incessante. Precisamos entender o que esse relógio representa, ela disse, sua voz cheia de determinação. Miguel, embora assombrado, ficou ao seu lado, pronto para enfrentar o que quer que viesse. Enquanto observavam o pêndulo, Clara percebeu que o movimento parecia ter um padrão, quase como se estivesse dançando com uma melodia esquecida. Ele está marcando algo mais do que o tempo, ela murmurou, a revelação começando a clarear em sua mente. Esse relógio é uma prisão para aqueles que não aprenderam a valorizar suas vidas. Precisamos confrontar nossos próprios arrependimentos. Lara, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. O que você quer dizer com isso? Clara olhou para a amiga, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e coragem. Se nós admitirmos nossos erros, talvez possamos libertar Renan e Sofia. Mas a ideia era assustadora. Enfrentar os próprios medos era um desafio que poucos estavam dispostos a aceitar. As vozes começaram a se intensificar, ecoando em um coro aterrador. Libertem-nos! Libertem-nos! As crianças gritavam, como se a própria casa estivesse exigindo suas dá. O relógio, agora pulsando com uma nova energia, começou a reverter o tempo. As horas que antes estavam se esgotando começaram a se expandir. Miguel sentiu uma onda de esperança misturada a um desespero profundo. Clara! Ele gritou, mas suas palavras foram engolidas pela escuridão que o cercava. Ele não tinha ideia do que aconteceria a seguir. Uma brisa fria passou pelo corredor, e ele sentiu um arrepio subir por sua espinha. O ambiente ao redor começou a mudar. As sombras dançavam nas paredes tomando forma. Miguel sabia que não poderia ficar parado, que precisava agir. Ele se lembrou das confissões que haviam feito. Se isso é o que Clara queria, então precisamos continuar, pensou. Precisamos enfrentar o que temos medo. Desesperado, Miguel caminhou até o relógio, onde a luz continuava a brilhar. Renan, Sofia, se vocês puderem me ouvir, nós vamos sair juntos. Ele gritou, sua voz ecoando pela mansão. O tic-tac do relógio começou a acelerar, cada batida ressoando como um coração pulsante. A casa, antes um labirinto, agora parecia se moldar ao seu redor. Portas e janelas surgindo e desaparecendo em um padrão confuso. Então, em meio à escuridão, Miguel viu uma luz fraca piscando em um dos corredores. Ele correu na direção da luz, seu coração acelerado pela esperança. À medida que se aproximava, viu a silhueta de Renan, ainda preso, cercado por uma aura de tristeza. Renan? Miguel gritou, mas não houve resposta. O amigo estava perdido em sua própria batalha interna. Você precisa se libertar. Miguel implorou, segurando os ombros de Renan. Lembre-se do que você realmente quer, não do que o medo diz que você deve querer. Renan parecia hesitante, mas algo na voz de Miguel o atingiu. Ele começou a se lembrar dos bons momentos, dos risos e das esperanças. Eu não quero ficar preso aqui, ele finalmente gritou. E assim que Renan fez sua escolha, o pêndulo do relógio vibrou. As sombras ao redor começaram a se contorcer, e um grito ecoou pelo ar. Miguel sentiu uma onda de energia e soube que estava funcionando. Mas quando se virou, viu que Sofia estava lá, mas não estava sozinha. Ao seu lado, Clara, sua imagem frágil, olhava para eles com um sorriso triste. Eu fiz o que tinha que fazer. Agora é a sua vez. O que parecia ser um reencontro se transformou em um momento de desespero, quando as sombras começaram a se agitar mais uma vez. O relógio pulsava como se estivesse vivo, e a casa parecia ter vida própria. Miguel olhou para Renan e Sofia, percebendo que a liberdade deles dependia de suas escolhas. Precisamos todos juntos, e agora? Miguel gritou, a adrenalina pulsando em suas veias. Eles começaram a se unir, suas vozes ecoando em uníssono. Nós escolhemos viver. Nós escolhemos nos libertar. A luz ao redor deles começou a se intensificar, e as vozes das crianças se tornaram gritos de desespero. As almas que foram aprisionadas pela mansão agora lutando para se libertar. À medida que a energia crescia, Miguel percebeu que o sacrifício de Clara não fora em vão. O relógio tremia, e uma fissura começou a se formar na superfície do pêndulo. Eles estavam prestes a quebrar o ciclo, mas a casa também se recusava a soltar suas vítimas. O caos aumentava, e o tempo parecia colapsar, girando em direções opostas.
E, em um momento de clareza, Miguel tomou a decisão final. Vamos quebrar isso juntos. Ele ergueu as mãos e, junto de Renan e Sofia, canalizou toda a força e a dor que sentiam. O pêndulo do relógio balançou furiosamente e, com um último grito, tudo se iluminou. A casa tremeu com a força de suas emoções, e um clarão ofuscante os envolveu. No instante em que a luz explodiu, o mundo ao redor deles parecia se desintegrar. Miguel, Renan e Sofia foram cercados por uma onda de energia intensa. Uma força que os envolveu como um abraço caloroso e assustador ao mesmo tempo. A casa, em um último esforço, se contorceu em um desespero sem fim, tentando segurar o que ainda lhe pertencia. Mas as vozes das crianças, agora mais suaves, começaram a se fundir com as emoções que os amigos estavam liberando. Elas clamavam por liberdade, por uma chance de deixar o sofrimento para trás. O pêndulo do relógio começou a rachar, as fissuras se espalhando como se a própria estrutura estivesse tentando se libertar da prisão que se tornara. A casa estava em um estado de agonia, e o eco dos lamentos preenchia o ar. Foi então que Clara apareceu novamente, não como um espectro, mas como uma presença resplandecente. Sua luz irradiava esperança e força. Vocês estão quase lá. Lembrem-se do que importa, valorizem-o agora. As palavras dela reverberaram através da luz, e Miguel sentiu que cada palavra penetrava sua alma. Clara, ele gritou, estendendo a mão, mas ela estava além do alcance, uma entidade de luz. Você é a razão pela qual estamos lutando. Não podemos deixar você ir. Mas Clara apenas sorriu, seu rosto sereno. Eu estarei sempre com vocês. Agora, vamos quebrar isso de uma vez por todas. Miguel fechou os olhos, canalizando toda a dor e arrependimento que havia acumulado ao longo dos anos. Ele lembrou-se de cada momento em que deixou o medo ditar sua vida, e a necessidade de mudar pulsou dentro dele. Estamos prontos. É hora de nos libertar. Ele gritou, e junto com Renan e Sofia, cada um fez sua própria declaração de liberação. Enquanto isso, o relógio continuava a se contorcer, suas engrenagens gritando contra a pressão. A luz aumentava, quase insuportável, e as sombras pareciam ser banidas, recuando como se fossem meras ilusões. O pêndulo, em um último movimento, quebrou-se em pedaços, cada fragmento se espalhando pela casa, liberando uma onda de energia que fazia as paredes vibrarem. De repente, um estrondo surdo ecoou, e a casa começou a desmoronar ao seu redor. Miguel sentiu um puxão no estômago, e em um instante de confusão, tudo se desfez. O chão se abriu, e ele foi sugado pela escuridão. Mas em vez de pânico, sentiu uma calma indescritível. As vozes que antes o atormentavam agora eram canções suaves, como um hino de liberdade. E então, com um flash de luz, Miguel se viu fora da mansão, cercado por um campo florido sob um céu claro. Ele olhou ao redor atordoado e viu Renan e Sofia ao seu lado, sorrindo, suas expressões aliviadas. Conseguimos, Renan murmurou, a incredulidade na sua voz. Mas Miguel logo percebeu que Clara não estava lá. E Clara? Ele perguntou, sua voz trêmula. Ela apareceu diante deles, mas não como antes. Era uma visão de beleza etérea, um espírito resplandecente. Eu estarei sempre com vocês, disse, a voz dela ecoando suavemente. O que fizemos hoje liberou não apenas vocês, mas também muitas outras almas. A casa não será mais uma prisão. Mas em um piscar de olhos, ela começou a se desvanecer. Lembrem-se do que aprenderam, valorizem o presente e nunca deixem o medo governar suas vidas, Clara disse, sua forma desaparecendo gradualmente. Miguel tentou alcançá-la, mas a luz se extinguia, e quando ele a perdeu de vista, uma dor profunda o envolveu. A liberdade tinha um preço, e embora eles tivessem escapado, a memória de Clara e a tragédia da noite anterior permaneceriam com eles para sempre. O campo florido era um novo começo, mas a tristeza da perda de uma amiga e as lições aprendidas eram marcas indeléveis em suas almas. Assim, eles se afastaram da antiga mansão, agora reduzida a ruínas, mas com a certeza de que haviam aprendido a lição mais importante. O tempo é precioso, e cada momento deve ser valorizado. E enquanto caminhavam para o desconhecido, Miguel sabia que a memória de Clara viveria em seus corações, guiando-os em sua jornada. Dica do canal: dedique-se à leitura. Na descrição de nosso canal tem diversos livros para você cultivar esse maravilhoso hábito com diversos benefícios. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando temas sobre suspense e terror, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Clique no sininho para receber notificações de novos vídeos e ficar por dentro de tudo que postamos. Deixe um comentário abaixo e nos conte o que você achou
ou que temas gostaria de ver em nossos próximos vídeos. Sua participação é fundamental para a nossa comunidade e nos ajuda a trazer mais conteúdo inspirador para você. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.